milhão de reais, era um fenômeno. Hoje tem bilheteria que chega a 3, 4, 5 milhões de reais, uma bilheteria de um jogo, a depender da semifinal. Se eu não estiver enganado, os ouvintes podem me corrigir, vocês também. Eu não sei se foi na final de Flamengo e São Paulo, acho que é 35 milhões, um único jogo, ou 3 milhões de um único jogo, só de renda, então... Acho que 3, parece. Beirou isso, né? Beirou isso aí. Então, só num único jogo, só pra gente ver o valor que está o ingresso aí e como é que os clubes têm que fazer das tripas coração para estar honrando o compromisso ali de pegar o ingresso e colocar um preço absurdo. E você ainda vende o direito para alguém, muitas vezes não tem um vínculo integral com a televisão, eles vendem para outro estado, para fazer o jogo em outro estado, ganha mais por comprar, então tem várias saídas. Aconteceu muito isso no estadual, né? No estadual, principalmente do Rio de Janeiro. Né? Uma coisa que é da César, que é de César, aqueles que tem de verdade uma diretoria que trabalha para o time ganhar dinheiro. Não vem que o dinheiro vem de mão beijada, não. Né? Então, você sabe negociar jogador, sabe comprar jogador. Marlon, até eu vou colocar o Palmeiras aqui nessa discussão, que tem um patrocínio, acho que é o único que tem um patrocínio assim, com bastante tempo, né, de duração, que é a Crefisa. 9 anos. 9 anos, né? Então, assim, até o Palmeiras que já está, que a gente imagina que não tem problema nenhum de financeiro, até o Palmeiras tem hora que dá uma freada e o torcedor, Marcelo já me disse algumas vezes, não, tem que contratar jogador grande. Mas a Leila vem fazendo um trabalho muito bom, lógico, que o torcedor quer trazer jogador grande, tem que trazer mesmo em algum momento, como o Palmeiras vai trazer, já está trazendo nessa temporada, né? No meio dessa temporada, eu acredito que outros deverão chegar nas próximas temporadas ou até mesmo nessa, né? Mas tem que ter os pés no chão, porque se você começa a gastar demais, porque você traz o Cristiano Ronaldo. É certeza que o Cristiano Ronaldo vai dar certo no Palmeiras, no Flamengo, no Fluminense, no Vasco, no Corinthians? Não é certeza. E se não der certo, você arrebenta com o clube. Claro que tem a questão eu estou falando de jogador grande, venda de camisa, etc e tal. Mas se o cara não jogar bola, a bola não entrar, aí é uma frustração gigantesca, né? Você fica com a bomba na mão. Na bomba na mão. Salário alto demais. Nós comentamos ontem sobre Rames Rodrigues, né? Do São Paulo. Então foi São Paulo praticamente está falando assim, pelo amor de Deus, alguém me ajude, né? E não vem com um ano de contrato, né? Não vem. 3 anos de contrato. Né? E aí o cara já veio para aposentar. Aí o cara que ganha, o Rames, acho que já pensa Rames assim, deve ganhar. Já pensa assim, é meu último ano de contrato. Meu último grande contrato, né? Deixa eu fazer lá uns 3 anos, deixa eu garantir meu pezinho de meia. Assim, o Rames, acredito que o Rames não tem mais problemas de dinheiro, né? Acho que não. Acredito eu que não. Mas assim, foi um tiro no pé do São Paulo, né? Tiro no pé, assim, literalmente, a contratação do Rames Rodrigues. Uma vez uma pessoa comentou, né? Eu vi um comentário que muitas pessoas muito famosas, eles muitas vezes, além de ganhar muito dinheiro, ele não gasta, né? Porque se vai usar um tênis, tem propaganda, se usar uma calça, tem propaganda, se ele vai no restaurante... O cara abraça... Não paga nada em cash, né? Muitas vezes o cara, tira uma foto aqui comigo, o que você come, você bebe, tem muito ator, tem muito jogador de futebol, tem muito cantor, né? É muito bom ser jogador de futebol. Agora se você... Nem todos. Marcelão. Nem todos, mas não generaliza não, porque... Tem os seus contratempos também, viu? Tem hora que você tem que brigar com o cara da conta lá, falar que, não, esse 10% aqui eu não vou pagar não. Não vou pagar não. Mas eu falo assim, mas são uma minoria que a gente comenta muito de jogador de futebol, mas são uma minoria que vive assim, que tem uma estabilidade, porque muitos que a gente vê a triste realidade do futebol, tanto para o Brasil hoje em dia, são 3%. Salário mínimo, né? São 3% dos jogadores, né? que ganham o salário, você fala besteira? Exorbitantes. Não, jogador, eu vou te falar. Primeira divisão você tem uma faixa de salário. Segunda divisão já cai, né? É absurdo. Terceira divisão e quarta divisão do Campeonato Brasileiro. A gente ouve muito, sempre comenta o que o Neymar ganha, o Cristiano Ronaldo, o Messi, mas quantos que vivem aí com um único salário mínimo que a gente não sabe? Né? Agora você pega todos os estados do Nordeste, você vai pegar Bahia, poucos estados que você pode ter 2 times mais ou menos por estado. Grande, né? No Nordeste, não vou falar generalizar não, deve ter uns 3 ou 4 estados do Nordeste
que você tenha 2 times que paguem. Você vai no sul do país, você tem poucos que você consegue ter Grêmio e Internacional, depois a coisa despenca. Agora, Sudeste, agora se você vai pegar o norte do Brasil, você já viu falar em algum campeonato daquele? Desculpa aí, com todo mundo aí. Por exemplo, você está dando o exemplo aí, bora falar aqui de lá do Pará. Do Pará. Paysandu, Remo, esses times de lá. Sim, disputam os campeonatos estaduais, a Copa Verde. O Paysandu agora subiu para a Série B, né? Está na Série B do Campeonato Brasileiro, mas há muito tempo não disputava. Depois de muitos anos, né? Até jogar na Série C. A Série C, acho que chegou a jogar a Série D, né? Também. Então, assim, é um negócio muito complicado. E você pega a referência. E olha que esses times, o Remo e o Paysandu, se a gente for colocar na ponta da caneta, esses times têm mais torcida do que muitos times grandes, ou considerados grandes do futebol brasileiro. Tem bastante. Você vê agora com o investimento que o Amazonas fez, 5 anos de existência. 5 anos de existência, está sujeito, ele está batendo na primeira divisão já. Esse ano ele pode. Ele pode estar batendo na primeira divisão. Com 5 anos de aí você pega alcançar a Série A. Que trabalho bom, hein, mano? A mesma coisa aconteceu com o Cuiabá. Cuiabá, ninguém deu nada para o Cuiabá, não, foi um time que vai subir e vai cair. 4 temporadas na Série A? 4, né? Mais ou menos. 4 temporadas. De 4 a 5 temporadas. E se você botar o nome de um time para cair, você não pensa muito. A atual fase do Cuiabá poderia até pensar. Mas se o ano passado mesmo, fala assim, qual o time que você bota para cair? Cuiabá era um dos primeiros, dos 4, né? A gente colocaria. Os candidatos. Na minha lista ele estava o ano passado e esse ano tá de novo. Beleza, é o nosso giro esportivo aqui, a resenha esportiva é bacana demais e com você fica melhor, né? Deixa eu mandar um abraço aqui pro meu primo Fabrício, rapaz, Fabrício tá ouvindo a gente, ontem grande Fabrício, palmeirense, tá ouvindo a gente, tava ouvindo ontem no trabalho, hoje ele tá de folga, tá em casa, né, rapaz, ouvindo a gente aí no conforto do lar, né, Fá? Abração pra você, obrigado pelo carinho, pela companhia aí. Ele tava ontem no módulo Vamos Secar, né, rapaz, mas não deu certo não, Fá. Também tava nesse módulo aí, mas não deu certo, não, até pelo adversário, né, Fabrício? Aí, meu amigo, é complicado, né, Fá? Abraço para você, obrigado pela companhia, é o nosso Giro Esportivo. Apresentação, Cristiano Santos e Nilson Silva, Dários, com Marlon Viana e Marcelo. Pois é, hoje tem um desfalque do nosso Nilson Silva. Hoje o Nilson Silva não está por aqui, mas é questão de compromisso, né? Tem um compromisso, ele trabalha na Magnesita e não pôde comparecer hoje, mas semana que vem Nilson vai estar de volta aqui comandando o nosso Giro Esportivo. E aí, é a minha vez de dar uma folguinha, ter uma folguinha, né, rapaz? Aquela coisa toda, que nem Marcelão vai tirar folga amanhã, Marcelão vai estar de boa amanhã, só assistindo a Netflix, etc e tal. Ah, meu Deus. Nada, ele vai pegar todos os jogos e reprisar principalmente do Verdão, né? Redução drástica de salário e auxílio a Instituto. Bastidores da negociação de Coutinho com o Vasco. A negociação entre Felipe Coutinho e Vasco não é mais novidade para ninguém. Mas enquanto o jogador tenta rescisão contratual com Aston Villa, o clube carioca se movimenta para finalizar os últimos detalhes contratuais com o staff do jogador para a concretização do retorno do Cria de São Januário. Um dos detalhes é o salário que Coutinho receberá no Vasco. O meia, que estava emprestado ao Duail do Catar e que pertence ao Aston Villa, sinalizou abrir mão de boa parte do salário que recebe na Inglaterra para voltar. E a oferta do clube que o revelou indica uma redução de cerca de 70%. É muito amor envolvido, né, rapaz? Em contrapartida, o Vasco será parceiro do atleta nas ações do Instituto Felipe Coutinho. A volta do jogador ao Brasil, neste momento, passa muito pelo sonho dele em desenvolver a organização para jovens e crianças no Rio de Janeiro. Legal demais, hein? As partes negociam e já pensam em como serão feitas as parcerias. Pois é, o Felipe Coutinho, que já é uma realidade, claro que tem que assinar o contrato, etc e tal, a gente não pode falar que já é jogador do Vasco, porque só pode falar que é jogador do Clube de Regatas Vasco da Gama quando assinar. Mas eu vou começar aqui com o Marlon.
já podemos dizer que falta apenas um detalhe, que é a assinatura, mas ele vai ser jogador do Vasco, né, Marlon? Vai voltar o Cria aí. Primeiro que você falou, essa redução de 70% do salário, ele ganha muito, mas muito. Ele ganha mais de 3 milhões de reais por mês, ele ganhava, né? Lá no Aston Villa. Então, impossível um clube brasileiro hoje pagar 4 milhões de reais de salário, fora luvas, premiação por ganhar título, meta batida, etc. e tal, que a gente sabe que existe, né? É complicado. Eu acho que o Vasco, primeiro, não pode perder o foco principal, né? Por mais que Felipe Coutinho está vindo aí, mas o Vasco, por exemplo, domingo ele tem Vasco-Flamengo. Ele tem que estar centrado, ele precisa de uma vitória, o Vasco ele vai precisa. Estar lá, né? Vai estar lá no Maracanã. Vai estar lá no Maracanã, quer dizer... Mas não vai poder jogar. Ele simplesmente... Se ele pudesse jogar, seria maravilhoso, né? Então, praticamente, já dá outros olhos para o Vasco da Gama. Então, com isso, você traz um jogador de nome, você traz patrocínio, você traz um monte, o ambiente do Vasco. E outros jogadores também se interessam para ir para onde ele está, né, rapaz? Abre também, são várias coisas positivas, né? Trazendo jogadores também. E muito torcedor que fica focado em criticar algum jogador, ele já espera ver o Felipe Coutinho dentro de campo e já desvia um pouco. Mas o torcedor do Vasco, que o nome é crítica, o sobrenome eu vou criticar. Eu vou criticar. Então, na verdade, é um nome extraordinário, mas jogar, ele não joga sozinho. Tem que ter. O Vasco por completo vai ter que procurar mais gente nessa janela aí, procurar mais jogadores. Tem que fazer uma operação aí, né, Marlon? Ou, na verdade, por si próprio, o treinador fazer olha, esse cara vai entrar aqui e vai quebrar o galho todinho do time aqui. Agora, precisa que todo mundo dê uma folhinha uma andorinha só do não galho. não faz não. O Vasco tem que melhorar muito, muito, muito de verdade. Ontem nós falamos sobre o setor defensivo do Vasco, precisa melhorar muito. Você tem um muito bom goleiro, mas quando você vê que um goleiro está sendo destaque no time, é porque a zaga está ruim. Né? O meio de campo não está marcando, então o time está correndo, não está tão bom assim. Então eu espero que acerte, que o Vasco acerte, que traga Felipe Coutinho e que o time, na verdade, comece a botar o patamar que ele merece. Praticamente, se você mal começa o campeonato, você já está na zona de rebaixamento. Na verdade, para mim, estando um ponto acima, um ponto abaixo, ou 2 pontos acima, para mim, é um risco eminente. O ano passado, foi na última rodada que as coisas se encaixaram, que o Vasco conseguiu escapar da degola. E seria frustrante para o torcedor do Vasco da Gama. Nossa Senhora. Aí é uma coisa que não estaríamos aqui nem falando de Vasco com Coutinho, não. Pode ter certeza disso. Coutinho, por mais que ele tenha paixão pelo Vasco, mas ele aguentaria mais uns 2, 3 anos aí no Au, sei lá o que for, qualquer Au que tivesse, ele ia. Eu não vou para lá, não. Ele não teria voltado, não. Acho que não. Eu fiquei sabendo também que o Flamengo... Aliás, não é segredo para ninguém. O Flamengo quis ele, o Botafogo fez uma proposta para ele, fez uma consulta para ele, não chegou a fazer proposta, porque rapidamente ele falou, se eu voltar para o Brasil, eu volto para o Vasco da Gama. E você, Marcelão, o que você acha aí dessa volta do Felipe Coutinho para o Vasco? Pode ajudar muito esse time do Vasco da Gama aí, até pensar não vou falar em título, mas pensar pelo menos numa Libertadores da América? Só o ânimo que o Coutinho já dá para o torcedor já dá uma melhorada bastante aí, no ânimo, né, principalmente do torcedor. São Januário, com uma reestreia do Coutinho também, a torcida já é apaixonada da forma que é, sempre apoiando o time. Lota São Januário. E o bom dessa contratação do Coutinho vai dar um desafogo muito pro Paê. Porque se pega um jogador como o Paê e você fala assim, ô Paê, você vai resolver 38 se jogos. Você fala do Paê, você imagina o Verratti, rapaz. O Verratti, meu amigo, o Verratti é um vencedor demais. Assim, eu admiro muito o Verratti, porque o cara briga demais. Batalhador, né? Nossa Senhora. A bola chega, ela nunca chega redonda, é sempre quadrada, quebrada, murcha. No intervalo do jogo ele parece que é o treinador, ele sai explicando para cada jogador. Poxa, é assim, velho. Vem assim, se aproxima. Pelo amor de Deus. Então, antes de você continuar, Marcelão, por gentileza, deixa eu só anunciar aqui, 26 minutos
do primeiro tempo, o Grêmio está vencendo por 1-0. Gol de Soteldo. O pequeno Soteldo fez 1-0 para o time do Grêmio. Resultado muito bom para o tricolor gaúcho. O cara que pisou na bola, né? O cara que pisou na bola. E agora ele está comportado, né? Agora ele está comportado, mas o cara não tem nem tamanho pisando na bola, provocando os outros. É perigoso, rapaz. De menor não pode. Continua, Marcelo, por favor. Com a chegada do Coutinho, como vinha dizendo, vai dar uma ajuda muito grande para o Payet na criação de jogada do Vasco, porque se depositar num jogador de, acho que é 38 anos, 37, né? 37. Tem que criar com essas limitações que a gente vê no marcar Vasco, e jogar ainda, né? As 38 rodadas, se fala, tem que deixar na responsabilidade do jogador de 37 anos para assumir a criatividade, então vai ser Deus nos acuda. Um desafogo muito bom aí. Deixar só o Vasco aí de repente precisa fazer uma substituição ali, estando jogando o Coutinho e o Payet, precisa substituir o Payet por ser um jogador mais veterano, já tem um Coutinho ali para dar um pouco mais de manter um jogador de criatividade, um jogador de cabeça pensante ali no meio de campo do Vasco. É verdade. E assim, eu olho por outro lado, não só o Vasco da Gama, mas o futebol brasileiro. A chegada do Coutinho e essa vinda de jogadores para o futebol brasileiro, eu tenho gostado bastante, seja Vasco, seja Flamengo, seja Botafogo, seja Palmeiras, seja Corinthians, é muito bom. Isso quer dizer, porque assim, quando que a gente sonhou em você ver o seu time do coração pagar 1,5 milhão, por exemplo, de salário para um jogador aqui? Quando pensamos nisso? Quase que impossível, né? Quase que impossível. Hoje, tem, aqui no futebol brasileiro, o Vasco, por exemplo, paga acho que de 1.300 a 1.400, de 1.400.000 ao Dimitri Payet. Né? Então, assim, era uma coisa que a gente não imaginava. Hoje se paga muito bem. Então, o jogador hoje, quando ele não tá... Cara, eu não... Assim, né? Na Europa já tem 28 anos, etc e tal. Cara, eu vou pro Brasil, cara. O Brasil paga bem, né? O futebol é competitivo, eu vou para lá. E paga em dia. E paga em dia, né? Hoje, assim, quem a gente pode dizer assim, não tem o risco de não pagar em dia? Acho que ninguém, né? Tem os problemas financeiros no Corinthians lá, mas vira e mexe, dá uma atrasadinha lá, mas paga, né? Mas a própria FIFA já pune, né? Já pune, na verdade, isso. O time pelo fato disso. Não pode escrever jogadores, aquela coisa toda, o transfer ban, né? Mesmo pegando o gancho que você deixou, mesmo apesar da idade aí, a gente fala assim, poxa, tá pagando acima de 1 milhão aí. Mas vale a pena. É muito bom a gente chegar, vale de repente, e senta na frente da televisão, vê assim um Hulk, vê o Paulinho, os que estão no Atlético Mineiro. Então, o salário agora que muitos clubes, assim, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro paga para jogadores, são salários compatível com os times europeus, acima de 1 milhão de reais. Sim, isso é muito bom. Eu, sinceramente, torço muito para que um dia o futebol brasileiro não venda. Vender, a gente sempre vai vender, não tem jeito. Agora, que não venda com tanta precipitação, né? O Palmeiras vendeu o Endrick, uma grana legal e não tem como recusar. O Estevão do mesmo jeito, não tem como, gente, não tem como segurar. Ah, mas o Palmeiras tem uma patrocinadora, tá bem estabilizado, por que não segura esse moleque aí? Tem a vontade do jogador também, gente. Tem a vontade do jogador de jogar na Europa. É o principal, é o exemplo que a gente tá falando do Coutinho aqui. Se o Coutinho falou para todos os seus, as pessoas que cuidam, né? Seus representantes, eu quero ir pro Vasco e acabou. Tinha ainda possibilidade dele jogar na Europa, em outros países. Aqui no futebol brasileiro tinha outros times interessados também, mas é a vontade do jogador. Então, assim, eu torço para que a gente possa segurar um pouco mais, torço 4 temporadas, talvez 3, até pelo bem do próprio jogador sair para lá um pouco mais preparado, né? Para não ter que ser emprestado para time time pequeno da Espanha, time pequeno da Itália, o time B do Real Madrid, time B do Barcelona. Então, assim, se os jogadores saírem daqui um pouco mais preparados, né, fisicamente, tecnicamente, psicologicamente, é muito melhor, se pensando no jogador, né? Se pensando também, evidentemente, na seleção brasileira. Pensando como quando o Neymar saiu, menos de 20 anos, o Endrick agora, o Real Madrid, ansioso para o Endrick completar logo 18 anos para ir para lá. Vestir a camisa merengue. Então, uma outra coisa, Cristiano, outro ponto que você tocou também interessante aí,
E já está passando da hora, a gente já teve programas que a gente citou isso aí na questão de até jogadores estão saindo no meio do ano também. Os clubes brasileiros estão repatriando, mas a gente vê o Flamengo começar o Campeonato Brasileiro de uma forma, terminar com outra. Além de vender jogadores, está repatriando também. Então, esse calendário também seria muito importante mudar para a gente não ver um time começar de uma forma e terminar de outra, mas dificilmente isso vai acontecer. Porque no regulamento, para você mudar o regulamento, tem que ser depois de 2 temporadas, né? Você planeja hoje, todo mundo decidiu, se junta com os clubes, aí depois de 2 temporadas que você consegue mudar, né? É por causa do calendário europeu. Não tem jeito, você vê que só está terminando a Liga dos Campeões agora, então automaticamente... As outras competições aqui, os outros campeonatos nacionais aqui do futebol sul-americano, segue o futebol europeu. Por que só o Brasil não segue, cara? Aquela história... Tem que ter os carocinhos de romã na carteira, ou seja, tem que terminar o ano, começar o ano. Acho que até agora com esse problema que houve no Rio Grande do Sul, das enchentes, quer dizer, ainda tem aquela teimosia de terminar o campeonato no tal dia. Quer dizer, vai acelerar vai ser o campeonato. Vai ser dia 8 mesmo. Dia 8 mesmo. Tem que fazer qualquer coisa, mas tem que terminar dia 8. Com isso vai dar um problema sério, o time reclamar, porque vai jogar a partida demais. Pegando esse gancho seu aí, Marlon, ontem eu fiquei, deu dó dos jogadores do Internacional ontem. Não sei se vocês acompanharam o jogo, assistiram o jogo. Meu amigo, o Internacional até que jogou bem no primeiro tempo, em cima. Quando fez 1-0, acho que o Internacional falou assim, a gente esforçou muito, vamos dar uma segurada. Meu amigo, o time me fugiu o nome aqui agora, rapaz, é um time argentino, até o time que o Verratti jogou, foi pra cima em dois lances. Claro que o primeiro gol foi uma falha ali da zaga, né? Foi recuar e o cara acabou fazendo o gol, mas quando tomou o gol de empate, o time do Internacional morreu. Os jogadores do Internacional não conseguiam arrastar a bola, né? Correr com a bola mais. Ritmo de jogo, preparo, tudo isso, né? Psicológico. O Renato Gaúcho deu entrevista, que eu vi essa semana, com um tom de derrota. Sem brincadeira. Quando eu falei, se um treinador está tão desmotivado, eu estou até besta assim, com o resultado, está ganhando de 1-0, né? Está ganhando de 1-0. Aí você fala assim, poxa, se o treinador está tão desanimado assim, vê lá os jogadores. É bom lembrar que esse jogo não é na Arena do Grêmio, viu, gente? Esse jogo vai ser no Couto Pereira, na casa do Curitiba. O que os times do Sul vão sentir de verdade é aquela falta da torcida, porque a maioria dos jogadores não são do Rio Grande do Sul, na verdade, são jogadores de outros estados, de outros países, na verdade. Mas mesmo assim, aquela falta da torcida, olhando o estádio lá inundado, olhando, né, as dificuldades que está tendo lá, para eles querem retornar, que é claro, quem quer retornar para casa. Né? Tantos moradores, né, que está doido, mesmo com a casa estiver do jeito que tiver, eu quero voltar para minha casa, É igual o Grêmio Internacional, Juventude, eles querem jogar nas suas casas, eles querem jogar quando se sente bem. Domínios, né? E sem falar que o estádio do Internacional, né, vai demorar, porque o gramado está todo embaixo de lama. Todos os dois gramados estão debaixo de lama. A previsão aí, acho que vai mais de um mês, né? Ou passa de 2 meses, né? Previsão para ficar tudo prontinho ali, ou 3 meses. Eu acho que faltou a CBF de pegar os 2 times e levar para Granja, levar lá para Petrópolis. Mas aí, a sede mas aí coisa eles treinar. Queriam, porque assim, a informação que eu vi, que, como dizer, os jogadores, todo mundo, né, envolvido lá a gente está falando dos times, quiseram ajudar o povo. Ajudaram o povo. Então, assim, esqueceram o negócio de futebol, não estava nem aí para futebol. E foram ajudar as pessoas. Então, né, a Conmebol adiou 2 jogos aí de Grêmio também, da equipe do Internacional, e vão ter que correr e fazer esses jogos aí dia 4 e dia 8, depois já tem Copa do Brasil, depois tem Campeonato Brasileiro, depois tem Libertadores de novo, e Copa Sul-Americana para Grenal, né? Vai ser corrido demais. Mas a sede da CBF é enorme, né? Tem não sei quantos campos de futebol. Levar os 2 times, né? 3 times para lá, e você tem campo à vontade, você tem Apesar que o Juventude ele não foi afetado como foi o Internacional e o Grêmio, não. Até pelo calendário, né? Ele foi, falando em termos de estrutura, ele não foi muito afetado, não. Afetou, lógico, mas não tanto como o Internacional e Grêmio, né? E até mesmo o presidente da CBF já bateu o pé que
quer que o campeonato já termine de qualquer forma no dia 8 de dezembro. Então acaba na verdade. E outra coisa também, depende da extensão. Por exemplo, se o Internacional vai classificar a Libertadores, se o Grêmio vai classificar também. Tá? Então isso que é importante. Vamos ser sinceros, para o Grêmio e para o Internacional seria muito bom eles ficarem de fora dessas competições. Sul-Americana e Libertadores. Sinceramente, para ter um pouco mais de alívio no calendário, né? Porque, pense aí, o Internacional, com a derrota de ontem, ele tem mais 2 jogos e ele só pode alcançar os playoffs da Copa Sul-Americana. Ele teria que fazer mais 2 jogos. Para tentar uma classificação para as oitavas de final. Então, assim, pensa aí. E outra coisa, tem a Copa do Brasil, que é bem rentável. Os jogos também. do Campeonato Brasileiro. Dinheiro absurdo, né? Os jogos do Campeonato Brasileiro. Então, mas ninguém vai chegar. Eu vou entrar para perder, né? Entrar para perder. Classificado. Né? Mas seria o melhor aí para o Internacional, né? Vamos falar de Maracanã. Governo prevê homologar a dupla Fla-Flu como vencedora da licitação na próxima terça-feira. O consórcio Fla-Flu desistiu do recurso administrativo que buscava a desclassificação de Vasco e W Torre por supostas desconformidades da proposta financeira com o que se pedia no edital de licitação. Com a maior nota na equação entre proposta técnica e financeira, Flamengo e Fluminense serão anunciados como vencedores da licitação do Maracanã até a próxima semana. Na terça-feira está prevista a homologação do resultado, é o que prevê o governo do estado do Rio de Janeiro. O movimento e a desistência do recurso de Fla e Flu se estende, né? Prevenção aí estratégica dos licitantes contra qualquer nova tentativa de Vasco e W Torre de contestar o resultado da licitação. No recurso, o corpo jurídico de Flamengo e Fluminense analisava a proposta financeira vascaína e contestava falta de detalhamento do plano de negócios, contabilização incorreta da ortoga, o que resultou no aumento artificial do preço ofertado. O que aconteceu aí nessa licitação foi o seguinte: só quem pode ver o que foi colocado dentro do envelope é quem vai analisar, né? Ou quem ia analisar, que já foi analisado isso aí, lá qual a melhor proposta, mas só que um dos envelopes do Vasco foi visto antes por um dirigente do Flamengo. E por incrível que pareça, o Vasco ofereceu 20 milhões. 20 milhões. Aquele envelope porque, assim, transparente, né? Que você consegue Vasco, ver lá dentro, né? Como que o Flamengo ficou sabendo que o Vasco queria colocar Santos e o Brusque para mandar alguns jogos no Maracanã? Ele não podia ter visto que estava lá dentro do envelope. Você dá uma olhada assim, você pega contra a luz, né? Você dá para ver lá dentro. E outra coincidência aqui, Eu quero lembrar vocês que o governador do Rio de Janeiro é flamenguista, tá? A proposta do Vasco era de 20 milhões e alguma coisa. Alguma porcentagem lá de reais aqui, ó. 20 milhões, 777 mil, aliás, 777 reais com 28 centavos. O do Flamengo, olha a coincidência, 20 milhões, 60 mil, 864 reais com 12 centavos. Claro que eu não tenho como provar, mas deve ter sido alguém viu, gente. Alguém viu a proposta do Vasco antes do envelope ser aberto. Deve ter sido o mesmo contador, né? Na verdade. Sinceramente, cabra nós. Mas Flamengo e Fluminense vão aí, durante 20 anos, né, comandar o Maracanã. Só que tem o seguinte: Cristiano, o Vasco, quando quiser jogar no Maracanã, vai poder? Lógico que vai. Né? Tem uma cláusula que permite que o Vasco jogue lá, desde que Flamengo e Fluminense não joguem no dia, né? Aí o Vasco pode jogar lá no Maracanã, mas vai ficar aquela guerra ainda. O Vasco vai fazer o pedido para Flamengo e Fluminense, ou para os dois, e vai, não, é porque o gramado, etc e tal, e aí vai aquela mesma coisa. O Vasco entra na justiça para jogar no Maracanã. O que a gente disse aqui ontem, só para complementar, o que a gente disse aqui ontem é o seguinte: se o Flamengo brigou pelo Maracanã, para ter o Maracanã por 20 anos,
E ontem saiu a notícia que o Flamengo encaminhou, né, o gasômetro para construir a sua arena. Como isso é possível, cara? Em 3 anos, 4 anos no máximo, o Flamengo, se conseguir aí a liberação total mesmo para construir o seu estádio no gasômetro, o que é que vai ser do Maracanã então, gente? Vai ficar na mão do Fluminense? Então os dois são donos da licitação, mas o Fluminense toma conta, é isso? É uma coisa estranha, né? O que eu acho estranho é o seguinte, é que tem períodos que time nenhum joga no Maracanã, fica para show. Fica para show, o que você acha que você fica besta é por isso. Porque é essa data que poderia estar tendo um jogo de futebol no Maracanã, tá para show, como acontece em todos os estádios de futebol. Todos os estádios acontece isso. Então eles brigam, em vez do gramado... Mas no Maracanã não pode colocar show não por causa do gramado, velho. Mas eles fazem show, fazem encontro, fazem um monte de coisa lá no Maracanã. O importante é ganhar dinheiro. Pagou ali, acaba o Flamengo indo jogar em um lugar, acaba o Fluminense indo jogar em outro lugar e deixa o espaço do Maracanã para uma coisa que não é futebol. Complicado, né, Marcelão? O que você acha aí dessa possibilidade não real já, né? Flamengo e Fluminense, agora por 20 anos, vão comandar aí as ações no Maracanã, né? Só joga lá quem eles quiserem, ou se o Vasco quiser jogar lá, vai ter que entrar na justiça caso os mesmos não concordem. Eu acho que isso aí o Vasco deveria também, junto com o Flamengo e o Fluminense, até na questão de torcida também, que são 3 torcidas gigantescas aí, os 4, né? Botafogo, Flamengo, Vasco e Fluminense, mas falando especificamente dos 3 clubes aí que estão nessa briga sobre o Maracanã, o Vasco não pode, no caso, ficar prejudicado de ter um jogo que o Vasco precisa, assim, vai jogar um jogo né? Vai jogar um jogo de Copa do Brasil, um jogo importante, precisa de uma arrecadação de um público maior, ficar refém aí de Flamengo e de Fluminense de jogar só em São Januário, né? Então, acho que o Vasco aí precisa conversar com o Flamengo e com o Fluminense para ter o mesmo direito também que tem de jogar no Maracanã, tanto o Fluminense quanto o Flamengo. Marcelão, a proposta do Vasco, Marcelão. Você viu a proposta do Vasco, Marcelão? É maior 20 que milhões? Maior. Não, a maior do Flamengo, porque ninguém tira isso da minha cabeça, alguém viu, gente. E outra coisa... Coincidência, porque que é 20 e... só a diferença é 864, aliás, 60 mil reais aqui a diferença. Vou falar uma coisa para você aqui. Sabe, estranho. muito Você estranho, pega... né? Você Se pega... fosse aqui, e se o Vasco tivesse colocado ali 30 mil? Né? Será que o Flamengo também teria... Que ele teria que... Se tivesse ali 50 mil e fosse o Flamengo 50 mil, ele teria que pagar 50 mil para ficar com, né? Para ficar com a licitação do Maracanã. Meu amigo, se não fosse doido, a né, recuperação do Engenhão, né? Que recuperou o Engenhão, que botou o Botafogo lá dentro. O Botafogo brigou já tentar tirar o Engenhão várias vezes do Botafogo, né? O Botafogo tentou tirar aquela pista de atletismo, mas a prefeitura não permitiu, não. Então, para você ter ideia, você pega 4 clubes que praticamente não tem estádio. O Vasco tem estádio de futebol, mas não atende às necessidades do Vasco. Né? Então, praticamente, você não atende, então você pega os 4. Aí você vai em São Paulo. Os 4 fazendo comandar, né? Você vai lá em São Paulo, você vê São Paulo tem o estádio, o Palmeiras tem estádio, o Corinthians tem estádio, o Santos está devendo. Vai construir o seu estádio. Tá a caminho aí vai fazer. Então, São Paulo você tem 3 times. O que me surpreendeu, você falou do Santos, eu até lembrei, o Santos que vai fazer a arena para 30 mil pessoas só. Absurdo. 30 mil pessoas só. Se eu não me engano, que eu vi a notícia que a W Torre, acho que vai estar à frente. Isso, para 30 mil pessoas. Para 30 mil pessoas. Não sei. A gente não fica muito por dentro da política dos clubes, né? Mas eu só quero mudar de estádio. Marcelão, se a gente soubesse, a gente estava aqui vomitando, Marcelão. Chorando, sabe? Chorando, meu Deus do céu. Não fez isso com o meu clube, não. Eu só quero mudar de estádio, né? A gente sempre vê falar aqui, né? Das notícias do Corinthians, sempre aquela que está devendo a Caixa Econômica, mas continuou como dono, né? Isso. Será que não seria mais barato, se fosse o caso aí, do Corinthians, sei lá, comprar da prefeitura ou
o que manobra política poderia fazer aí. Do Pacaembu, de quando eu era criança, que eu sempre vi acompanhando futebol, o Corinthians, quantos títulos não já ganhou no Pacaembu? Não seria mais viável uma conversa com uma licitação, né? Uma licitação, de repente, ou comprar o Pacaembu. Não pode comprar, não, porque é do Estado. Uma licitação de identificar com o Pacaembu, de que parece que sempre entra ano e sai ano essa briga do Corinthians aí com a Caixa, só aumenta na questão aí do valor da Neoquímica Arena, né? Neoquímica Arena, só aumenta, no caso, os valores de juros. E quando é que essa dívida infinita do Corinthians aí com a Caixa, quando é que isso vai acabar, né? Infelizmente não tem essa resposta, Marcelão, mas a gente sabe que se é num país sério, o Corinthians já tinha perdido esse estádio. Perdido não, né? Que ainda não é dele porque ele não pagou. Ele tinha sido retirado do Corinthians já, se é num país sério. Então, assim, despejado. Você não pagou, então esse estádio aqui vai ser, ou ele vai ser leiloado, ou então a gente vai aguardar para ver se você consegue, né, um investidor que pague realmente. Porque o ano passado o Corinthians só pagou juros. Quando entra dirigir. Só pagou juros o ano passado. E esse juros é absurdo. Quer arrebentar com os clubes aí, poderia ter tido essa consciência, né? Marcelo, eu vou falar uma coisa para você sinceramente. Mas se você quite todas as dívidas de um clube, deixa ele zerado, como a gente já viu muitas histórias, o time agora não deve ninguém. Beleza, mesmo que eles vão atrás de dívida. Não sei como vai atrás de dívida. O jogador nem brasileiro tanto, hoje, o Corinthians é um time que não tem uma gestão profissional. O Palmeiras tem. O Palmeiras tem uma gestão profissional, olha a diferença. E nem deixa ninguém entrar para trás. O Fluminense não tem uma gestão profissional, mas o Bittencourt faz um trabalho, meu amigo, que Jesus Cristo, muito bom. Claro que tem algumas coisas que ele fala, que ele faz, né? Que eu não concordo. Por exemplo, contratar jogadores muito velhos, né? Jogadores velhos, encher o time de jogador velho. Mas o trabalho de recuperação financeira que o Bittencourt está fazendo à frente do Fluminense é de se aplaudir. E falando do Palmeiras rapidinho aqui, e a briga política também de quando teve do Palmeiras aí, não deixa de fazer um time forte, né? Mesmo essa briga política que está aí, W Torre ser dono do Allianz Parque durante 30 anos, acho que caiu agora para 20, que continua sendo alto, né? Continua sendo alto. E sempre quando tem essa briga aí, enquanto não passar esses 30 anos aí, essa briga não vai acabar. Vai para terminar, desculpa. Mais 20 anos aí, então o Palmeiras mesmo ainda consegue, como você falou, de uma gestão profissional, né? Mesmo com quando tem algum jogo importante que a W Torre fica com prioridade para shows, o Palmeiras ainda mantém um time forte, consegue ter uma estabilidade de manter um time qualificado, um time forte, uma gestão profissional, como você falou, que eu concordo aí, que falta uma gestão profissional no Corinthians para saber ter uma forma mais profissional de ver da melhor maneira possível de quitar essa dívida da Caixa Econômica com o seu próprio estádio. Eu falo assim, olha bem, ontem eu estava vendo um programa de esporte sobre a venda do Flamengo de um zagueiro de quantos anos? 37, para 30. 28 anos. Fabrício Bruno. O cara falou assim, isso que é gestão. Você pega um jogador nessa idade e vende por 15 milhões. 73 milhões. 73 milhões de reais. Ele comprou, sabe por quanto, o Bragantino? 15 milhões. Vendeu por 73. 73. Então, fora, tem gatilhos ainda, né? Aí o cara falou assim, isso que é uma gestão. Aí você tem que dar parabéns. Né? Você pega um jogador, você imagina um jogador novo, que praticamente é um cheque. Agora você pega uma gestão do Flamengo, que é absurda. Além o Flamengo teve suas fases péssimas, horríveis. Né? O Flamengo já foi sequências mais sequências de desânimo. Hoje o Flamengo entrou no estado de graça, mesmo que ele não ganhe, mas tem uma gestão muito bem feita. Agora, por incrível que pareça, é absurdo o que o Flamengo consegue em termos de patrocínio, que o Flamengo, mesmo ano passado, que não conseguiu nenhum campeonato, o Flamengo continua no mesmo ritmo.
Não cai um centavo na arrecadação do Flamengo. Só aumenta, né? Só aumenta. É impressionante. Vamos mudar de assunto, porque a gente vai falar de Libertadores da América. Temos 8 minutos aqui pra gente falar de Libertadores da América e Copa Sul-Americana. Mas antes, queria que vocês comentassem o Paulinho, mais um jogador que está deixando o Corinthians, né? É o último jogador que conquistou Libertadores da América, Mundial de Clubes, Campeonato Brasileiro, né? Campeonato Paulista, o último multicampeão com a camisa do Timão, está deixando o Corinthians. Mais um, foi Cássio e agora Paulinho. Só resta lá de mais idade, vamos colocar assim, o Fagner, né? Que a gente estava comentando ontem. Queria que você falasse aí dessa despedida do Paulinho. Até chorou, se emocionou no jogo de ontem, que o Corinthians acabou vencendo e se classificando para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Só rapidinho aí, ele honrou. Ele voltou pro Corinthians, honrou. Ele viu que ele não tem tantas condições, né? No mesmo ritmo, ele procurou um outro que vai pagar um absurdo dinheiro. Não, segundo ele, ainda não tem nenhuma proposta, clube nenhum, mas aquele migué, né? Aquele migué, aquela coisa, não vai falar que tem, né? Aquela coisa. Desculpa, se não está indo para o estaleiro, meu amigo, você pode ter certeza absoluta que ele tem alguma coisa. Mas ele honrou. Voltou, tentou, fez algumas coisas boas do Corinthians, mas não deu. E ele saiu do Bragantino, antes do Bragantino se ter essa... uma sociedade aí, né? Com o RB com o RB. Foi um achado, né? Então foi uma grata surpresa assim que ele chegou no Corinthians saindo do Bragantino. E marcou a história, né? É um dos ídolos do Corinthians aí. Eu que eu diga, rapaz. Aquele gol de cabeça em 2012. Um jogador que fez uma trajetória aí muito bonita no futebol aí, tanto no Corinthians, tanto pelo mundo e também com a seleção brasileira. Eu que o diga, Marcelo, aquele gol de cabeça em 2012, meu amigo, não é brincadeira não. Vamos falar de Copa Sul-Americana. Vamos lá então, falar de Copa Sul-Americana, os brasileiros, né, rapaz? Claro, o Cruzeiro joga amanhã, aliás, gente, falando de amanhã nós não vamos ter aqui o nosso giro esportivo, que nós vamos voltar na sexta-feira. Sexta-feira a gente volta, mas amanhã a gente vai dar uma descansada, né? Vai descansada como, Cristiano? Começou segunda-feira, Cristiano. Vai descansada na voz, gente. Na voz, né, Marcelão? Né, Marlon? Vou dar uma descansada na voz. Tivemos ontem pelo Grupo C o Internacional perdendo para o Belgrano, esqueci do Belgrano, 2-1 de virada. O Belgrano venceu e se classificou na primeira colocação e de forma direta. O Delfim também ganhou ontem e complicou a vida do Internacional, chegou a 8 pontos, é o segundo colocado. O Internacional tem 2 jogos ainda a fazer, pode chegar aí a 11 pontos e, de repente, ou se ganhar os 2 jogos, né, porque tem o confronto com o Delfim, ele consegue a segunda colocação e vai para o play-off aí, para um confronto, né, contra um time terceiro colocado vindo da Libertadores da América. Hoje, nesta noite, joga o Fortaleza pelo Grupo D da competição. Fortaleza lidera com 10 pontos, o Boca Juniors é o segundo com 8 e o Nacional Potosí tem 7, são os 3 aí que brigam por 2 vagas, uma na repescagem e outra de forma direta. Para o time do Fortaleza, um empate ali basta, né, rapaz? Um empate basta, até porque ele chegaria a 11 pontos, o Boca teria que ganhar, tirar uma diferença de 6 gols ali, coisa que eu não acho que vai acontecer, apesar que o Boca joga em casa contra o Nacional Potosí, né? Mas acredito que não vai acontecer aí uma goleada de 7, apesar que a time argentina a gente já sabe como é que é. Mas... Você lembra do Argentina e Peru, né? Peru, né? Na Copa do Mundo, né? Mas o Fortaleza, para se garantir, né? Se garantir, vencendo, ele joga em casa contra o Esportivo Trinidense. Se ele vencer, aí, independentemente do jogo do Boca, ele se classifica de forma direta aí para a próxima fase da competição. O Corinthians, falando em próxima fase, né? Está na próxima fase, ganhou de 3-0 do Racing do Uruguai, passou o time uruguai na classificação e conseguiu a sua vaga aí na próxima fase da competição. Está jogando nesse momento o Lanús contra o Cuiabá, os 2 times já estão classificados, o Lanús de forma direta e o Cuiabá vai disputar aí nos playoffs, né, a sua vaga para as oitavas de final. Outro time brasileiro, o Bragantino, meu amigo, o que está acontecendo com o Bragantino? Conseguiu vencer o Coquito Unido por 1-0 em casa e agora empata, quase perdia, né, para o Coquito Unido, empatou no finalzinho esse confronto, perdeu a chance de se classificar de forma direta. O Racing, né, da Argentina se classificou de forma direta aí nesse grupo, mas o Bragantino vem deixando a desejar, né, nesse começo de temporada. Assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro recentemente,
mas não vem sendo aquele Bragantino que a gente conhece em outras temporadas, né, gente? Também está reconhecido. O Bragantino, o futebol caiu mais. Acho que os jogadores também, já jogadores bem rodados também. Tem isso também, tem né? Muito jogador que já está com a folha de pagamento, já tem anos no Bragantino, então já está na hora de apesar que o Bragantino muito, a maioria é tudo jovem, né? Então essas variáveis, vamos colocar assim. Até hoje, quem resolve o problema lá mais se eu não estou enganado, se eu estou errado de time, é Sacha, né? Acho que até hoje. Sacha ainda está lá. Quem resolve tudo no Bragantino é ele. Até hoje o Bragantino ainda não conseguiu se encontrar com a saída do Arthur. Ele ainda não conseguiu. O Arthur fez deixou uma brecha ali grande, né? O Arthur no Bragantino. Culpa do Palmeiras, Marcelo. Junto com o Claudinho. Fizeram a dupla espetacular, sensacional. O Arthur e o Claudinho quando jogavam junto no Bragantino. Verdade. Vamos falar então de Libertadores da América para você que está ligado com a gente aqui no canal 87,9. Falar da Libertadores da América. Rapidinho, Fluminense e Alianza Lima, daqui a pouquinho às 9h30 da noite. Flusão já classificado 11 pontos. Cerro Porteño é o segundo colocado com 5 pontos. Colo-Colo é o terceiro com 5 pontos também. O Alianza Lima, adversário do Fluminense nessa noite, tem 4 pontos, ou seja, uma vaga só para 3 times aí brigar, né, rapaz? Para o Fluminense já está ali classificado, não vai perder a primeira colocação. Para o Alianza Lima vale classificação para a próxima fase, ou no mínimo aí uma vaga na Copa Sul-Americana para disputar aí contra o segundo colocado de um dos grupos lá da competição, né, gente? O que vocês acham? O Fluminense está fazendo a melhor campanha